Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ciele de Souza e juntos iremos para o próximo tópico da nossa disciplina. Nessa aula, vamos conhecer os tipos de eventos esportivos e como acontecem os sistemas de disputa. Bora lá então conversar agora de verdade, começar nosso bate-papo aqui sobre os tipos de evento e sistemas de disputa. Então vamos ver o que a gente consegue aprender, conversar, descobrir sobre essa parte, dos eventos de maneira geral. Então vamos lá, começando com um conceito para a gente entender ainda os eventos, não diretamente nos eventos esportivos, mas eventos no geral. Quais são as características, os objetivos, o que faz aquilo se tornar um evento, né? Então, os eventos, eles são formados pelo conjunto do fluxo de pessoas, né? Então, precisa ter bem definido aí esse fluxo de pessoas. Então, não adianta você fazer um evento que não tem uma quantidade legal de pessoas ou não tem pessoas. Você faz o evento para que pessoas participem, mesmo que isso aconteça de maneira remota, né? Hoje em dia nós temos essa facilidade, essa proximidade aí com a tecnologia e muitos eventos são feitos online, mas mesmo assim você precisa de pessoas para isso. Ao mesmo tempo que atendem às demandas de mercado no que se refere a entretenimento, lazer, conhecimento e descanso. Então aqui nós temos algumas palavrinhas-chave, né? Entretenimento, lazer, conhecimento, descanso. Então aqui a gente começa a entender e segmentar um pouquinho esses eventos. Então a gente pode ter eventos que o foco é entretenimento, então a gente pode ter eventos que têm essa proposta, né, de realmente diversão, de se tornar algo atrativo. Também um evento de lazer, de conhecimento. Então, quantos cursos, simpósios, congressos nós temos, né? De lazer, aí nós temos muitos eventos que são de gastronomia, de atividade física, de turismo. Então, tudo isso se enquadra como uma possibilidade de evento de lazer e também de descanso. Então, ao mesmo tempo aqui, a gente precisa atrelar essas duas questões. Então, ter um fluxo de pessoas e que esse evento seja direcionado para atender essas demandas do mercado. Beleza. Uma característica especial, principalmente atualmente, né, com o passar do tempo, a gente foi vendo a evolução que a gente teve no sentido de economia mesmo, no setor econômico, né? Tudo isso foi se adaptando e foi mudando muita coisa dentro dessa economia de mercado. Então, essa questão do lucro, né, visar a obtenção de lucro começou a ser mais presente dentro dos eventos também, seja de maneira direta ou indireta. Então, pode ser, por exemplo, o fortalecimento de uma marca, né? Então, vou fazer um evento, a sua empresa vai fazer um evento para fortalecer a sua marca. Então, é algo pensando na visibilidade ali da marca, né? Ou para criar uma imagem, por exemplo, eu quero conseguir atrelar, eu trabalho com de repente um ramo de uma empresa de academias, né? Tem uma rede de academias, então eu preciso melhorar a imagem aí da minha empresa, ou eu trabalho numa empresa de suplementação e aí sim eu quero fazer uma parceria com academias para poder melhorar a imagem, conseguir expandir meus negócios, né? Então esse lucro ele vai aparecer de maneira direta ou indireta. Então, eu quero já um lucro, de maneira direta. Eu vou fazer um evento para as pessoas virem, participarem, elas vão precisar pagar uma taxa para participar e isso vai me gerar um lucro direto ou indireto. Então, futuramente, não é o evento em geral que te gera um lucro, mas com ele você vai aumentar, expandir aí seu network, vai conseguir captar mais parceiros e isso futuramente de maneira indireta que vai te trazer um benefício, um retorno
um retorno lucrativo também. Então, precisa estar atento com isso, que com essa nova formação aí do mercado, da economia de maneira geral, um dos objetivos dos eventos é gerar algum lucro, seja ele direto ou indireto. Complementando então a questão ainda do conceito, né, de evento, que pode definir, então o evento pode ser definido como um fenômeno capaz de alterar a dinâmica da economia, diversificando e multiplicando os negócios, pois seu potencial possibilita a geração de fluxos de visitantes ou níveis de consumo. Então, isso tudo que a gente falou aí dessa mudança de mercado, entender o momento que a gente vive, né, no momento em que o evento está sendo realizado, o que é necessário você estar atento em sentido de economia, né? Então, valores de mercado, o valor que se cobra para uma participação num evento, num campeonato esportivo, ou num evento, num congresso científico sobre esporte. Então, o valor de mercado, né, quanto está se cobrando, o nível de retorno que essa pessoa vai ter, o que vai ser gerado, né, com esse evento. Então, é necessário estar atento a isso também. E entender que então um evento ele altera sim essa dinâmica da economia e ele tem um potencial muito grande nessa geração de fluxo, tanto de visitantes como níveis de consumo. Então, o que as pessoas vão consumir com esse evento, né? Muitas vezes os eventos, um evento esportivo, é uma corrida de rua. Muitas vezes não é só a corrida de rua, né? Então, é corrida de rua, mas no dia do evento lá tem algumas outras coisas que estão acontecendo, ou antes do dia tem um prazo para você fazer a retirada do seu kit. Essa retirada é numa loja X, você recebe uma camiseta de um tal lugar. Então, tudo isso vai sendo atrelado às conexões, né, que esse evento pode gerar. Muito bem, então falamos de evento, né, de maneira geral. Então ainda estávamos conversando eventos sem ser direcionado aqui ao nosso estudo dos eventos esportivos. E agora a gente vai começar a falar sobre isso. Então, os eventos, né, podem ser diversos, no sentido de que área ele está abrangendo, né? Então, quando a gente se refere a um evento esportivo, a gente está segmentando, a gente está direcionando o conteúdo desse evento. Então, a gente está direcionando o evento para um olhar que vai ser diretamente ao esporte, né? Seja o consumo de materiais, seja a prática esportiva, seja a saúde e qualidade de vida, enfim, a gente está direcionando o conteúdo para que a gente consiga atingir, então, essa parcela aí que consome a questão esportiva. Então, o evento esportivo é um evento que, no geral, tem o seu conteúdo delineado para o esporte, tá? Esse evento, ele pode ter uma abrangência variada, né? Pode ser, então, um evento local, né? Um evento no bairro, um evento na academia, um evento do clube, ou pode ser municipal, né? Então, a região da sua cidade, né? Então, vai abranger mais de um clube, mais de um time, mais de uma academia. Vou conseguir fazer essa conexão em todo o meu município. Ou ainda regional, então abre-se ainda mais, né? Amplia esse leque um pouco mais, vai trabalhar com outras cidades. Pode ser também no âmbito federal, pode ser até internacional. Então, os eventos, eles podem ter diversos alcances, diversos tamanhos, tá? Desde o menor até o maior. E esses eventos, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Então, a primeira que eu trago aqui é a classificação quanto ao tamanho, quanto ao porte. Então, pensando nisso, nós vamos ter 5 classificações, de um evento bem pequeno para um evento muito grande. Então, nós temos microevento, que é um evento até 50 pessoas, pequeno evento de 50 a 150 pessoas, evento de médio porte de 150 a 700 pessoas,
Grandes eventos de 700 a 5.000 pessoas e mega eventos mais de 5.000 pessoas. Então, aqui a classificação ela está relacionada diretamente ao porte, ao tamanho, à quantidade de pessoas que participam desse evento, tá? Vejam que isso também pode estar relacionado diretamente com o alcance que a gente acabou de comentar. Então, provavelmente um microevento, ele não vai ser internacional, né? Ah, mas eu trouxe tal pessoa de fora. Tudo bem, pode acontecer, mas no geral essas questões estão relacionadas, né? Um evento menor vai ser mais regional do que um mega evento, né? Se comparado um ao outro. Muito bem, então a gente tem algumas características de cada evento, né? De cada classificação. Cada tipo de evento vai ter a sua necessidade, as suas características logísticas, de recursos humanos, financeiras, organizacionais. Então, as demandas são diferentes de um evento menor para um evento maior, né? Tudo isso está relacionado. Então, as características organizacionais de cada tipo vão ser diferentes, né? As necessidades vão ser diferentes. E é isso que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Então, aqui a gente vai começar com o microevento, que é aquele evento lá com um porte de até 50 pessoas. Então, o microevento, ele é um acontecimento que não demanda recurso logístico e muitas vezes financeiro. Por quê? Porque é uma abrangência muito pequena, é algo muito localizado, então você não precisa se preocupar tanto em questões logísticas de transporte público, de que maneira chega, não preciso pedir autorização para fechar tal rua, ou policiamento, acompanhamento, nada disso. Então, você muitas vezes não vai precisar se preocupar com esse recurso logístico e nem muitas vezes o financeiro. E ele normalmente é voltado ou restrito a um determinado público, tendo um número de pessoas então limitadas, como a gente conversou, é um evento muito pequeno, e sua normalidade não possui visualização em mídia. Então, o que é um exemplo, né? O que a gente pode comentar de um microevento? Eu coloquei aqui, por exemplo, a sinuca. Então, é muito comum que a gente veja campeonatos de sinuca em alguns estabelecimentos, alguns restaurantes, alguns bares, lanchonetes fazem campeonatos de sinuca. Então, o público é quem gosta de sinuca ou quem frequenta aquele estabelecimento. Normalmente não são muitas pessoas, então é algo fechado, pequeno, e não tem visualização em mídia, até pela característica do evento, né? Sinuca é um jogo que você vai fazer individualmente, o espaço desse local não é muito grande, então você não faz uma super divulgação, você não sai muitas vezes na televisão, no rádio, na internet, nas redes sociais, então é um evento muito mais localizado, tá? Tem um número de participantes muito menor e um número de demandas também muito menor. Beleza, evento de pequeno porte. Então, como a gente tinha visto, o evento de pequeno porte é aquele que é de 50 a 150 pessoas aproximadamente, tá? Então, comparado aos demais eventos, né, ele também ainda tem uma baixa demanda de logística estrutural, talvez um pouco maior já do que o microevento, mas ainda assim é uma demanda muito pequena. Engloba um número pouco expressivo, né, de participantes, então ainda não é algo muito grande. E se a gente fizer uma analogia ao esporte, pode ser as copinhas regionais, as peladas de bairro, né? Então muitas vezes os bairros têm uma cancha, uma quadra de areia, um campo de grama, e às vezes acontece dos bairros, né, se comunicarem, vamos fazer um amistoso, né, um bairro contra o outro, então se reúne ali um número de pessoas pequeno, muitas vezes tem ali a participação do bairro assistindo, né, mas também não tem uma grande divulgação, não sai também na televisão, a gente não vê sendo divulgado em vários locais, porque é algo muito fechado, acontece para aquela
aquelas pessoas que, de certa maneira, participam daquele espaço, já conhecem, já frequentam, né? Então não se tem essa preocupação de trazer público externo. Normalmente são os participantes daquele local que se organizam eles mesmos ali, se organizam, se dividem, vêm, marcam um dia, as pessoas que assistem ou mesmo os familiares se organizam para que possam ir lá assistir. Então é um evento que começa ali, tem hora para começar, hora para acabar, não tem uma preocupação nem de uma organização de pré-evento, né, anterior, nem posterior também no pós-evento. Então começa e termina ali e acabou o papo, tá? Muito bem, então agora progredindo, vamos aumentando aqui as demandas, os alcances e os eventos. Então chegamos nos eventos de médio porte, que são aqueles que compõem ali mais ou menos de 150 a 700 participantes. Então esses eventos, né, eles são constituídos pela menor abrangência de um público devido, né, então não tem assim tanto público ainda, mas comparado aos anteriores já é maior. A logística, ela já está um pouco mais presente, veja, a gente vai trabalhar ali com mais ou menos 500, 700 pessoas, então a gente precisa ter essa preocupação de que maneira essas pessoas vão chegar até o local, vão sair até o local, quantidade de portas, né, para fazer entrada, saída, vai ter que organizar uma fila, não vai precisar, o transporte público passa, não passa, a gente vai ter estacionamento para essas pessoas ou não, então são questões que precisam ser consideradas, principalmente porque trata-se então de um acontecimento que pode ter esse público maior, já começa a ter um caráter de divulgação bem mais empenhado do que a gente viu anteriormente, mesmo que ainda seja a nível regional, né? Então, sim, começa a ter essa preocupação, começa a ter essa divulgação, mesmo que seja ainda pequena, né? A gente não vê no Globo Esporte esse tipo de evento muitas vezes, mas você consegue fazer divulgação em redes sociais, divulgação entre os participantes, então entre as academias, entre os times, entre os clubes, então começa a ter essa preocupação em trazer público, né, tanto de participantes quanto de espectadores, e também começa a ter valores econômicos moderados, então a gente já começa a trabalhar um pouco mais com a questão econômico-financeira, então trazer um pouco mais de lucro, né, aumentar a receita desse evento, porque também os custos proporcionalmente vão ser maiores também, né? No campo esportivo, então, trazendo novamente uma analogia para a nossa área aqui de estudo, poderia ser a classificatória de algum esporte, então uma Copa de Judô ou de tênis de mesa, trazendo outros esportes para a gente fugir dos que são sempre os convencionais. Então é uma Copa regional, é uma classificatória para um evento um pouco maior, então vai ter o brasileiro, então um campeonato brasileiro de judô, para que os atletas sejam classificados, estejam aptos a concorrer nesse evento, competir, disputar, normalmente tem eventos anteriores um pouco menores, que podem ser então esses eventos de médio porte. Aí chegamos então aqui aos eventos de grande porte, então aumentando, né, nosso entendimento de evento. Então lembrando, né, quanto à classificação, os eventos de grande porte, eles são aqueles que atingem mais ou menos de 700 a 5.000 pessoas, então sim, é um evento bem maior, né? Então ele tem grande impacto econômico e organizacional diferenciado, né? Levando em conta principalmente a sua dimensão. Então, claro, a questão organizacional precisa ser um ponto bastante relevante aí a ser desenvolvido, precisa de uma atenção especial por conta do porte, né, da sua dimensão. Então, esse grande impacto econômico também está presente, né? Precisa ter uma atenção quanto a isso, porque ele vai movimentar muito mais do que só o seu próprio evento. Então pense, você tem 5.000 pessoas participando desse evento, elas vão precisar muitas vezes de um local para ficar, então você tem articulação aí com outros espaços, né, hotéis,
redes de hotéis aí para fazer essa hospedagem, você vai precisar oferecer alguma alimentação para essas pessoas, então muitas vezes restaurantes, food trucks e tudo mais envolvidos no seu evento também, isso gera, né, um fluxo muito maior de dinheiro envolvido, então tem esse impacto econômico. É necessário que seja acrescida uma logística sensível a um grande número de pessoas envolvidas, então aquilo que a gente já conversou nos eventos de médio porte, aqui fica ainda mais claro, né? Então, veja, 5.000 pessoas, o fluxo é muito maior. Entradas, saídas, esperas, número de banheiros, número de assentos, número de vagas, tudo isso precisa ser considerado, né? E a logística faz essa organização, então. Além disso, já há um envolvimento bem maior em termos de divulgação e mídia. Então, 5.000 pessoas, para que você consiga captar 5.000 pessoas no seu evento, você precisa sim de uma boa e grande divulgação. É necessário, não é algo opcional. Você não vai conseguir atingir ou fazer o seu evento crescer, se tornar um evento de grande porte, se você não divulgar. Então, aqui sim precisa de uma articulação muito maior, envolvimento sim das redes sociais, né? Hoje em dia é a maior fonte aí de retorno em termos de mídia, né, de mais rápido alcance, de maior também. Você pode sim fazer o envolvimento de rádios, de jornais, né, de televisão também. Aí, então, essas parcerias é bastante importante aí a articulação com o assessor de imprensa para fazer essa divulgação e as pessoas poderem vir consumir o seu evento. Sem divulgação não tem como haver esse consumo, né? Então, aqui chegamos nos mega eventos. Então, pelo nome é fácil porque a gente já consegue associar, né? Então, mega evento a gente sabe que precisa realmente de uma demanda muito maior, envolve uma participação muito maior, é de uma dimensão muito maior, né? Então, isso vai influenciar na preparação organizacional. Então, o tempo de preparo para esse evento acontecer é muito maior, você não vai conseguir organizar um evento desse em uma semana, você vai precisar de um período muito grande, né, para você organizar todas as demandas econômicas, financeiras, políticas, demandas logísticas, de recursos humanos, porque tudo vai ser em grande escala. Tudo vai ser em grande escala, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Então, esses eventos têm um tempo de preparação muito maior, porque a demanda é muito maior. E tem um envolvimento, então, direto com a política e a economia da região. Aqui, como exemplo, eu coloquei Rio 2016, né, edição dos Jogos Pan-Americanos. Esses eventos, principalmente Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, que acontecem periodicamente em uma dimensão muito grande, e tem-se então um país sede, né? Às vezes não só a cidade, porque acontece em mais de uma cidade, mas mais de um estado, mas um país sede, envolve muita articulação política, né? O número de autorizações necessárias para realizar um evento, normalmente precisa ter um comitê que avalie tudo isso, né? Então você precisa ter uma articulação municipal, estadual, federal, para que esse evento possa acontecer. E esses são os eventos que têm uma magnitude muito grande e afeta diretamente as economias de maneira inteira, né? Então não é só o valor que você vai arrecadar, o lucro, as despesas, as receitas, não é nada disso, mas tudo que gira em torno desse evento, né? Então, para um evento acontecer, afeta muitas vezes questões de hospedagem, alimentação, turismo na cidade, oferta de produtos, né, lojinhas que vendam produtos oficiais, gastronomia, costumes. Então as pessoas começam a conhecer daquele país pelo evento. Então muitas vezes ninguém sabe muito sobre aquele país. Aconteceu agora com relação ao Catar, por exemplo, na Copa do Mundo. Ninguém conhecia tanto do país, mas
Por meio do evento, foi possível conhecer um pouco da sua política, da sua economia, dos seus costumes, da sua religião. Então, tem uma repercussão que é muito maior, então não fica localizado, né? Expande-se globalmente. Muito bem, então chegamos agora na indústria esportiva. O que seria isso? Bom, o esporte, de maneira geral, ele vem sendo o produto principal de grandes eventos, de mega eventos, né? Eventos na linha, né, do esporte, como conteúdo esporte, como a gente viu. E isso traz algumas características também que fazem com que o esporte seja cada vez mais consumido. Então, o esporte passa a ser fortemente consumido e é visto como um produto. Então, o que isso gera? Gera a expansão do consumo de artefatos, equipamentos e serviços. Então, número de equipamentos esportivos, né? Para o judô precisa de tais, para o futebol precisa de tais, para a natação precisa de tais. Então, a tecnologia vem se avançando cada vez mais e um equipamento que hoje é muito bom, é de ponta, passa-se 1, 2 anos, ele já não é mais tão qualificado. Então, há necessidade de uma troca constante, de um investimento constante, tanto em artefatos, equipamentos e também serviços relacionados à prática esportiva. Então, de certa maneira, isso tudo faz com que os eventos esportivos fez com que se tornassem espetáculos altamente veiculados pela mídia, fortalecendo algo que a gente chama então de indústria esportiva. Então a indústria esportiva está ligada a tudo isso, ao consumo do esporte, da maneira que for, né? Como produto do esporte enquanto o esporte, o número de praticantes aumentando, o número de marcas se beneficiando com isso, a tecnologia interferindo e melhorando diretamente os equipamentos, as roupas, os calçados e tudo mais, né? Isso faz também com que as empresas do ramo, né, os atletas, as equipes, eles acabam virando marcas, né? Todo mundo quer ter a sua marca vinculada a tal atleta, ou que ele utilize da sua. E isso traz o quê? Um faturamento milionário, independente do resultado. Muitas vezes esses patrocínios, essas conexões entre os atletas e as marcas, entre os eventos e as marcas, independente do resultado, não é só se tal time, tal seleção ganha que traz um retorno do faturamento, porque muitas vezes isso acontece posteriormente também. É aquilo que a gente conversou sobre o lucro indireto. Muito bem, a gente conversou então sobre as classificações dos eventos com relação ao porte, né? E agora a gente vai falar sobre os tipos de eventos esportivos. Então, alguns eventos que têm características especiais, né? Então, no contexto do esporte mesmo. Então, a gente começa com os campeonatos. Os campeonatos, eles são competições esportivas que têm longa duração, ou seja, a competição esportiva ela vai acontecer por muito tempo, por muitos dias, para que possa ser realizada. Então, para que aconteça um campeonato, precisa de uma organização grande. Você não consegue fazer um campeonato em um dia só. Esse é um exemplo, por exemplo, do Brasileirão, né? O Campeonato Brasileiro aí de futebol. Então, dura-se meses e meses, é quase o ano todo aí com os confrontos. Então, você não tem o Brasileirão num dia só ou num final de semana. Então, é uma característica aqui dos campeonatos que nós temos, considerando essas características, principalmente da demanda em quantidade e duração. Aí chegamos nos torneios. Então, os torneios são competições esportivas que já são bem menores, né? Então, eles têm curta ou até curtíssima duração. Eles, sim, podem ser realizados em até um dia. Como exemplo, a gente tem a Copa Brasil de futebol, a gente tem as regionais de esportes, por exemplo, um torneio de taekwondo, um torneio de tênis de mesa, algo que seja com curta ou curtíssima duração.
Muito bem, aí a gente tem os jogos. Então, uma característica especial aí dos jogos é que são competições, eventos esportivos onde são disputadas várias modalidades ao mesmo tempo. Então, não é um jogo, não vai ser só de futebol, só de vôlei, só de basquete. Normalmente os jogos têm essa característica por ter várias modalidades, né? Tem a duração curta, né? Não é um evento tão longo quanto os campeonatos, e por isso eles são disputados normalmente em forma de vários torneios. Então, é como se cada esporte tivesse o seu torneio dentro dos jogos. Isso pode trazer um vencedor geral ou um vencedor por modalidade. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nós vamos ter os vencedores de cada prova, né? A dos 100 metros rasos, do salto com vara, do futebol. Então, nós temos os vencedores de cada modalidade e nós também temos um vencedor geral, que aí é feito nos Jogos Olímpicos. Nós temos a questão das medalhas, né? Então, número de medalhas de ouro, de prata, de bronze. Isso traz um quadro geral que vai fazendo uma pontuação para um vencedor geral. Então, existe a possibilidade de vencedor geral ou por modalidade. Muito bem, entrando agora nos sistemas de disputa. Então, de que forma que essas disputas acontecem? Então, o objetivo, né, desses sistemas de disputa é organizar esses confrontos entre os participantes, né? Então, é o processo pelo qual os participantes vão enfrentar uma competição esportiva. Nós temos algumas formas, né, de alguns sistemas de disputa. E nós vamos começar, então, a falar sobre as eliminatórias. As eliminatórias podem ser simples ou duplas. Então, o que seria a eliminatória simples? A eliminatória simples é quando em cada jogo, em cada disputa, tem alguém que ganha e alguém que perde. Então, alguém que fica e alguém que é eliminado. E só continua na disputa quem ganhou, os vencedores. E aí vai ter um vencedor geral. Então, aqui nós temos esse sistema aqui reproduzido nesta imagem que eu trago para você. Então, tem-se a disputa entre um e outro, fica um vencedor, o perdedor é eliminado, e aí acontece, vão seguindo as disputas até que se tenha o vencedor geral, né? Então, isso é uma eliminatória simples. Então, isso também é chamado de mata-mata, né, popularmente. Então, nós temos esse exemplo na Copa do Brasil, por exemplo, né? Tem-se as fases e ganhou, fica, perdeu, sai, né? Então, é um famoso mata-mata. Além disso, a gente tem também a questão da eliminatória dupla, né? Que pode ser chamada, encontrada aí também como repescagem. Então, isso acontece quando a equipe, a seleção, o competidor, né, enfim, ele é eliminado só depois da segunda derrota. Então, ele tem uma disputa, mesmo que ele perca, ele ainda continua, né? E aí, depois da segunda derrota, ele é eliminado. Muito bem, seguindo, nós temos o sistema de rodízio. Então, nesse sistema de rodízio, todos se enfrentam. Então, todos os atletas, todos os times, seleções, eles jogam um contra o outro. E conforme o resultado, né, dessa disputa, vai somando-se pontos. Então, por exemplo, clássico aí do futebol, né? Nós temos 3 pontos para quem ganha, 1 ponto para o empate, 0, né, para quem perdeu. Então, cada confronto vai gerando 1 ponto, isso vai sendo feito uma somatória. Então, organiza-se ali um ranking com relação aos pontos e depois tem-se um vencedor geral, né? Como falei, é um exemplo aí do Campeonato Brasileiro, né? Que a gente tem longa duração, cada jogo vai tendo um resultado e uma pontuação, e isso vai sendo somado, até que a gente tenha o vencedor geral. E aí nós temos também algo chamado de sistema misto. Então, o sistema misto nada mais é do que a gente ter aí um pouquinho de cada, né? Então, a gente vai ter a questão da eliminatória e vai ter também a questão do rodízio. Porém, para que isso aconteça, tem uma ordem. Então, inicia-se, né? Primeiramente é utilizado o sistema de rodízio, né? Então,
vai sendo enfrentado aí um time contra o outro e depois parte-se então para a eliminatória simples. Então ganhou, fica, perdeu, sai. Como acontece na Copa do Mundo de futebol, né? Então nós vimos recentemente aí na primeira fase aconteciam as disputas, né? É feita uma classificação, tal seleção ficou em primeiro do grupo, em segundo do grupo. E aí depois parte-se para a segunda fase, onde quem ganha fica e quem perde é eliminado. Beleza, então finalizando aí mais uma aula, onde a gente pôde conversar um pouquinho sobre os tipos de evento, os sistemas, né, de disputa, né? Então, o que precisa ficar claro aqui pra gente? Primeiro, os tipos de evento. Nós tivemos duas formas de entender os eventos. Primeiro, a gente lembra então que o evento tem que estar atrelado às demandas, né, econômicas, demandas do mercado, pode ser um evento de lazer, de descanso, um evento esportivo, e isso é a segmentação quanto o conteúdo. Então a palavra-chave aí é conteúdo. Então os eventos esportivos são eventos que o seu conteúdo, né, o seu desenho é feito para o esporte. Esses eventos eles vão ser classificados quanto ao porte, né? Então, microevento até 50 pessoas, pequeno evento de 50 a 150, médio evento de 150 a 700 pessoas, grandes eventos de 700 a 5.000 pessoas e mega eventos, eventos que são com participantes, um número maior de participantes acima de 5.000 pessoas. Esses eventos eles podem ser de uma abrangência em especial, né? Cada evento vai ter a sua, pode ser local, pode ser municipal, pode ser internacional, e isso muitas vezes está diretamente relacionado com o tamanho, o porte, né? Num microevento dificilmente vai ter abrangência internacional, né? Cada classificação vai ter aí questões que são direcionadas, né, quanto às suas demandas, então características, né, isso tudo vai sendo ampliado quanto ao porte, então é proporcional. Quanto maior for o evento, maior vão ser as demandas que você vai ter em questões de logística, questões financeiras, questões de recursos humanos, organizacional. Então, quanto maior for o evento, maior é o número de demandas e o número de pessoas, de necessidades que estão envolvidas. Nós vimos também os tipos de eventos esportivos, né, as características de cada um. Então, nós falamos sobre os campeonatos, falamos sobre os torneios e falamos sobre os jogos. Então, os campeonatos, lembra do Campeonato Brasileiro de Futebol, é algo com longa duração. Já os torneios são eventos de curta ou curtíssima duração, pode ser até em um dia. E os jogos têm como característica que eles abrangem normalmente mais de uma modalidade, podem ser muitas modalidades acontecendo simultaneamente em forma de pequenos torneios, né, de cada modalidade. E isso faz com que a gente tenha um vencedor por modalidade e também vencedor geral, né? Então, como a gente deu o exemplo ali dos Jogos Olímpicos. Aí, falando dos sistemas de disputa, nós conversamos sobre 3 em especial. Vale lembrar também, pessoal, que a gente está falando de sistema de disputa, isso envolve uma competição, né? Então, a gente está falando do esporte com caráter competitivo, né? As disputas, os confrontos, e isso caracteriza uma competição. Então, nós falamos das eliminatórias, que podem ser simples ou duplas. Então, eliminatória simples, ganhou, fica, perdeu, é eliminado. Ou eliminatórias duplas também, a repescagem, né? Então, só é eliminado depois da segunda derrota, por exemplo. Nós vimos o rodízio, onde todas as equipes, todos os participantes, todas as seleções, eles se enfrentam independente do resultado. Isso faz com que acumule uma pontuação. E no final nós temos um vencedor geral aí que acumulou mais pontos. Então, em cada disputa se ganha, acumula tantos pontos, se empata, acumula tantos pontos, se perde, não acumula pontos, e no final nós temos um quadro geral lá com cada jogo, onde vai somando cada pontuação para que se tenha um resultado geral. E temos também um exemplo do sistema que é misto, que utiliza um pouquinho
das duas, né? Começa então num rodízio, onde todo mundo se enfrenta, né? A disputa acontece entre todos, e numa segunda fase tem-se então a eliminatória simples. Ganhou, fica, perdeu, é eliminado. Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Encerramos por aqui. Acesse os demais materiais para que o conteúdo seja ainda mais fixado. Nos vemos na próxima!